Olá pessoal, eu sou a Giovana de Oliveira e juntamente com meu colega Alexandre Grins e demais integrantes do Laboratório de Mobilidade e Logística, vamos dar início ao 7º episódio da série LogMob 2021. Após compreender o conceito de logística urbana, ver onde ela atua e quem são os agentes envolvidos em sua execução, vamos entender quando ocorrem as rupturas dentro da cadeia de suprimentos? Mas antes precisamos compreender o que são essas rupturas, certo? Você já se perguntou o que causa a falta de um produto na gôndola do supermercado ou por que os estoques estão mal abastecidos? A ruptura pode ser considerada como a falta desses determinados produtos nas gôndolas, no caso da comercialização em varejos. A causa de rupturas pode estar ligada a um controle de estoque inadequado e acarreta em grandes consequências para toda a cadeia de suprimentos. Um resultado dessas rupturas é o efeito chicote. Pode-se afirmar que o efeito chicote é o resultado da discrepância entre a demanda real e a prevista, unida à intenção das empresas alinharem sua oferta a essa demanda, sem deixar de atendê-la. Dessa forma, as empresas, por não possuírem a informação correta de seus clientes, buscam se proteger e garantir o estoque para uma possível variação dessa demanda. Porém, como essa demanda prevista muitas vezes não se concretiza, as organizações acabam com excesso de produtos em estoque, o que as leva, por exemplo, a reduzirem suas compras. Ou numa situação de falta de estoque, as empresas passariam a aumentar os seus pedidos, criando aos fornecedores uma falsa impressão de alta demanda. Independentemente da situação, esse reflexo vai sendo passado de cliente para fornecedor até o final da cadeia, estabelecendo o efeito chicote. Porém, a disponibilidade de um produto tem um custo. De acordo com Balu, o custo da manutenção anual de estoques está entre 20% e 40% do custo do produto. Ou seja, é um valor extremamente alto e que pode ser revertido em lucro para as empresas. Os custos de estocagem ocasionados pelo efeito em determinados períodos e a falta de estoque para atender a demanda em outros são distribuídos por toda a cadeia, podendo tornar o produto não competitivo. A visão de conjunto, de compartilhamento de informações inerente ao conceito da cadeia de suprimentos é oportuna para a eliminação do efeito chicote. É necessário, portanto, que as empresas desenvolvam uma visão de lucro na cadeia, em detrimento ao lucro individual. Dias propõe 3 ações para a eliminação das causas do efeito chicote, já identificadas. As 3 ações estão baseadas na melhoria do processo logístico, compartilhamento de informações e redução do efeito de políticas comerciais. Pode-se considerar que essas ações são também necessárias para o bom funcionamento de uma cadeia de suprimentos. O que causa as rupturas? Segundo o portal do consumidor moderno, a indústria é responsável por até 38% dos riscos de ruptura. Já o varejo corresponde a outros 62% dos gargalos. Ou seja, esse é um assunto que interessa a toda a cadeia de suprimentos. Além disso, um motivo bastante comum para que haja eventos de ruptura é a existência de um sortimento inadequado. Isso acontece quando indústrias e varejos acabam por ofertar demasiadamente um determinado produto, e isso pode ser causado por diversos motivos, como a falta de visibilidade e acompanhamento dos dados de venda, não acompanhar os dados gerados pelo processo de compra, tentativa de baixar custos e tentativa de aumentar a margem de lucro. Como vimos, indústrias desempenham um grande papel nesses casos de ruptura, o que torna cada vez mais necessário que essas empresas desenvolvam estratégias sólidas e eficazes para a gestão de risco. Existem alguns fatores que podem afetar a cadeia como um todo, como a não emissão do pedido, os erros no abastecimento do centro de distribuição e a demora para a entrega das mercadorias, desencadeando o aumento da ruptura. Ainda falando de indústrias, muitas empresas costumam insistir em uma lógica
que se baseia em empurrar produtos para o varejo, sem verificar se há necessidade de reposição ou demanda adequada para esses produtos, enviando grandes lotes para as lojas na tentativa de aumentar suas vendas. Como evitar eventos de ruptura? Vamos ver então como desenvolver uma estratégia de gerenciamento de riscos eficiente para evitar a ruptura de estoque. Para isso, é necessário considerar alguns fatores determinantes para o sucesso das operações. O primeiro fator é o planejamento. O planejamento é o processo de elaboração do plano de gerenciamento dos riscos. Entre todas as informações, vai conter a metodologia a ser utilizada, vai conter também os papéis, as responsabilidades, as categorias dos riscos, as definições de probabilidade de acontecerem e o impacto que eles terão. O segundo fator determinante é a identificação dos riscos, que vai determinar os principais eventos que podem afetar a cadeia e quais são as respostas potenciais. Utiliza técnicas de identificação como o método Delphi, o brainstorm, entrevistas e análise de causa raiz. O terceiro fator é a classificação dos riscos. Os riscos podem ser classificados em até 3 modalidades diferentes. O primeiro é interno à empresa, onde contém os processos e controles que acontecem dentro de uma empresa. A segunda classificação é externo à empresa, onde se encontra a parte de fornecimento e demanda. São internos para a cadeia de suprimentos, o que caracteriza o efeito chicote visto anteriormente. A terceira classificação é externo à cadeia de suprimentos. Lá se encontram os eventos sociopolíticos ou desastres ambientais, como, por exemplo, roubo de carga ou falta de transportes, seca, tornado, inundações, falta de mão de obra. Greve dos caminhoneiros de 2018 também se encontra nessa categoria, a escassez da matéria-prima, restrições internacionais ou alfandegárias na hora de importação ou exportação, estrutura precária também. Após classificar os riscos, o quarto fator é a análise qualitativa dos dados. É o processo de priorização dos riscos segundo uma avaliação qualitativa de sua probabilidade de ocorrência e impacto. E após a análise qualitativa, é feita uma análise quantitativa dos dados. Para que os riscos que justifiquem tal análise, se estima numericamente os efeitos dos mesmos na cadeia, com o intuito de respaldar a tomada de decisões. Entre as técnicas mais utilizadas estão a análise do valor monetário esperado, a modelagem e simulação e também a análise de sensibilidade. O sexto fator é o planejamento de resposta aos riscos. Procura-se desenvolver alternativas que permitam aumentar os riscos positivos e minimizar os riscos negativos. As estratégias possíveis para os riscos negativos são eliminação, transferência e mitigação. Para os riscos positivos, podem ser explorados, compartilhados ou melhorados. Aceitar é uma estratégia possível também, tanto para ameaças quanto para as oportunidades. O último fator é o monitoramento e controle dos riscos identificados anteriormente. É o processo de monitoramento dos riscos identificados, caso necessário, de implementação das respostas planejadas, acompanhamento dos riscos residuais e também identificação de novos riscos, que avalia a eficácia e gerenciamento dos riscos identificados anteriores. Portanto, diante de um cenário de incertezas e a soma de fatores que podem influenciar diretamente nas operações da cadeia de suprimento, quem trabalha com marketing e planejamento de campanhas para a promoção e lançamento de produtos precisa estar preparado a todo momento para evitar ocorrências de diversas origens e fontes que geram rupturas. Também é preciso considerar que as empresas poderiam dedicar maiores esforços em tarefas que contemplem o planejamento, a coleta e a análise de informações, tornando suas equipes e setores estratégicos responsáveis pela operação do abastecimento da cadeia, aumentando a escala e a previsão de eventos de ruptura e agindo rapidamente para uma solução precisa e eficiente do problema. A pandemia não impactou apenas na saúde, diante da proporção da contaminação global,
Houve crise em diversos aspectos do cotidiano, muito além da falta de medicamentos, respiradores, oxigênio, máscara e álcool em gel. Diante do desencadeamento dessas adversidades, a pandemia pode ser classificada como uma crise tripla: comportamental, sanitária e econômica. E é justamente a crise econômica, definida pelas mudanças de comportamento social, que podem causar queda no comércio e investimentos internacionais e possíveis problemas econômicos adicionais, a depender de quais políticas públicas forem adotadas. As empresas estão repensando sua cadeia de suprimento para responder ao mundo pós-Covid, e isso pode significar tornar as cadeias de suprimento menos eficientes, mas mais resilientes, promovendo mudanças significativas, passando de globais para locais e de enxutas para flexíveis, e que sejam à prova de risco. A velocidade dessas mudanças no mundo globalizado é uma preocupação, pois o mundo torna-se turbulento mais rápido do que as empresas se tornam resilientes. Portanto, as mudanças criam riscos que devem ser gerenciados. As cadeias de suprimento estão enfrentando desafios que nunca foram vivenciados. Isso indica que os elos fortes e fracos sofrem com o resultado da Covid-19, de modo que as cadeias estendidas, que abrange desde o fornecedor do fornecedor ao cliente do cliente, são as mais afetadas, mas elas estão aqui para ficar, visto que anos de investimento na infraestrutura e armazenamento globais não serão desfeitos, apesar de enfrentarem um período de desestabilidade que significa grande aumento nos custos. As tecnologias exercem um papel fundamental, principalmente para as cadeias de suprimento estendidas. A velha maneira de gerenciar uma cadeia de suprimento estendida desapareceu, mas uma nova maneira de gerenciar as cadeias de suprimento está em sua infância nesse exato momento. A aprendizagem, a evolução e os investimentos em ferramentas disponíveis que podem transformar os negócios, destacando-se o blockchain, visibilidade de ponta a ponta e o gêmeos digital. Fronteiras fechadas, isolamento social devido à quarentena e demais medidas de prevenção colocaram em risco as cadeias que sustentam grandes economias. Pelo fato de que as pessoas e bens necessários ao sistema logístico global foram impedidos de se movimentar. Quase 90% do comércio global é transportado por via marítima, e que as amplas cadeias de suprimento do nosso oceano são responsáveis pelo fluxo contínuo de alimentos, combustíveis, suprimentos médicos, matérias-primas e produtos agrícolas. Quando a China retornou a fornecer os produtos, as empresas do Brasil tiveram que realizar planos de contingência, pois o vírus havia chegado aqui. Por esse desequilíbrio na economia, somado à falta de produção e aumento do dólar, houve um aumento nos preços dos produtos e, consequentemente, repassado ao consumidor final. O aumento dos preços foi percebido de forma imediata nos produtos essenciais de maior demanda, entre eles produtos de higiene pessoal e medicamentos, sendo que o álcool em gel e líquido foram produtos que ficaram em falta no comércio nacional. O estudo sobre o impacto da Covid-19 na indústria realizado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostra que os setores que mais reportaram queda intensa na demanda foram de vestuário, calçados, móveis, impressão e reprodução e têxteis. O mesmo estudo da CNI, Confederação Nacional da Indústria, revelou o grau de dificuldade para se obter insumos ou matérias-primas para a indústria total. 77% das empresas industriais disseram ter encontrado dificuldades para obter insumos ou matérias-primas necessárias para desenvolver suas atividades. Da mesma forma, 81% das empresas da construção, 76% das indústrias de transformação e 75% das indústrias extrativas. Os mesmos setores da indústria indicaram dificuldade de transporte dos produtos, serviços ou insumos devido às condições que a logística encontrou
diante dos impactos do Covid-19 e da quarentena. 84% das pequenas empresas sofreram com a queda das demandas. 78% das empresas médias sentiram um impacto em seus estoques. 72% das grandes empresas tiveram problemas com demanda de produtos e 97% do setor de eletrodomésticos foi afetado pela pandemia. Falar da pandemia sem citar o e-commerce é sinônimo de não compreender as grandes mudanças que estão acontecendo no cenário atual. Os varejistas, obrigados a fecharem as portas por conta do coronavírus, aumentaram sua participação no comércio eletrônico, enquanto os consumidores, impedidos de saírem às ruas devido ao isolamento social, compraram 30% a mais na internet. Estima-se que na pandemia o e-commerce alcançou milhares de novos clientes, tendência que fortalece o comércio online, mas também reforça a crise que o varejo físico já vinha enfrentando. A Associação Brasileira do Comércio Eletrônico já registrou impactos causados pela crise do coronavírus. Algumas lojas virtuais chegaram a registrar um aumento de mais de 180% em transações nas categorias alimentos e bebidas e beleza e saúde. Brito sustenta que a crise provocada pela Covid-19 praticamente inutilizou todos os modelos de previsão de demanda, de planejamento de cadeia de suprimentos, de uso de mão de obra e de projeção de caixa. Nesse momento, aplicar os modelos de projeção de demanda antigos pode gerar muitos problemas, entre eles o efeito chicote visto anteriormente, afetando toda a cadeia de suprimentos em relação ao excesso ou à falta de produtos. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Esperamos que vocês estejam gostando da nossa série Logmob e do nosso mini curso sobre logística e mobilidade urbana. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão, entre em contato conosco por nossos canais digitais. Não deixe de curtir e compartilhar nossas publicações. Em breve nós vamos responder a pergunta why, por que devemos continuar buscando soluções para a logística urbana. Mas antes, no dia 22 de outubro, convidamos vocês para assistirem ao 8º capítulo da série, que responderá a pergunta why relacionada à mobilidade urbana. Quando aparecem e como solucionar os problemas da mobilidade. Até lá, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.